tivemos uma série há um tempo atrás, domingo passado, de fato, chamado Extravagante, para falar do amor de Deus para conosco. Nós já tivemos uma série em janeiro. Se você frequentava a capela, você vai se lembrar da série que nós tivemos chamada #1, que falava do amor de Deus para nós também, só que falava de uma perspectiva de um mandamento que Jesus deu, que Jesus só deu um mandamento, que foi amar. Esse mosquito não está me amando, o mosquito está me perturbando. Jesus nos deu um só mandamento, o mandamento amar. E aí nós tivemos 5 mensagens sobre essa questão, e agora nós estamos também falando do amor de Deus, mas de uma outra perspectiva, da perspectiva para tentarmos entender o amor de Deus para conosco. Quão grande é esse amor de Deus para conosco. Talvez você já frequente a igreja há um bom tempo e fale, mas eu já sei que Deus me ama, sabe mesmo? Porque a coisa mais importante, como eu disse, é que nós possamos repetir isso todo dia, que Deus nos ama. Então nós começamos essa série chamada Extravagante. Se você olhar no Facebook, você vai no nosso site lá, igreja para quem não gosta de igreja.com, você vai ver os ícones das mídias sociais, as mensagens mais antigas, você pode acompanhar tudo. E nós chamamos essa de extravagante porque o amor de Deus é, de fato, extravagante. Na primeira mensagem eu vou recapitular um pouco para você. Nós tivemos a oportunidade de falar da definição da palavra extravagante, que vem do latim extravagare, e significa algo muito caro, que custa muito. Às vezes a pessoa compra um carro muito caro. Hoje no nosso contexto aqui, talvez uma BMW. BMW é um carro extravagante. Talvez você tenha uma BMW, que bom, Deus te abençoe. Mas é um carro extravagante, porque custa muito além do normal para o custo de vida brasileiro. E a minha definição favorita da palavra extravagante foi que excede o que é razoável, racional ou apropriado. Essa foi a base da primeira mensagem, da introdução da série, que excede o que é racional, razoável ou apropriado. Porque razoável é amar a quem me ama. Isso é que é razoável. Razoável é amar minha filha, minha esposa. Amar os meus inimigos não é razoável. E Jesus na cruz provou que o amor dele não era razoável, porque ele pediu para que Deus perdoasse os seus inimigos, que naquele momento estavam colocando ele na cruz. Então o amor dele de fato não é razoável. E aí nós chamamos a primeira mensagem, falamos da definição do extravagante, chamamos a primeira mensagem do amor incondicional. Nós vamos ter 4 mensagens nessa série, e aí nós chamamos a primeira de amor incondicional. Ele é extravagante porque é incondicional. E aí eu tenho um costume, eu não sei se eu já falei isso para vocês em público, mas eu costumo dizer que a nossa mensagem de domingo, ela tem que servir para segunda. Se ela não serve para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, é lixo. É isso, é verdade. Porque se você não tiver condições de usar a mensagem que você escuta no domingo para chegar no seu trabalho, na sua escola, na sua família e ter uma conversa saudável com as pessoas que não creem na mesma coisa que você crê e usar o conteúdo que esteve aqui, a gente não está pregando uma mensagem na igreja, a gente está fazendo um seminário. Então eu sempre disse que a mensagem tem que ser prática, ela tem que servir para a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, enquanto eu me preparava para a segunda mensagem, que é hoje, eu vi uns comentários de alguns teólogos que eu até respeito muito. Eu não vou citar o nome deles porque eu não quero que você se sinta desencorajado a estudar o que eles publicam. Mas eu ouvi umas mensagens de uns teólogos e li alguns conteúdos de uns teólogos falando sobre o amor incondicional. E como eu sei que você tem amigos que também estão na igreja, que você vai sair daqui e no minuto que você falar, eu vou na igreja, para quem não gosta de igreja, as pessoas querem te bombardear. Então eu sei que elas vão te fazer essas mesmas colocações. E por incrível que pareça, eu me assustei com isso. Por incrível que pareça, esses teólogos falaram o seguinte, algumas coisas, só para a gente dar continuidade. Sabe a novela, quando a novela termina, você fala assim, mas e agora? Tem que assistir o capítulo de amanhã. Então eu vou estender a primeira mensagem com isso que os teólogos falaram. Eles falaram o seguinte: primeiro, o amor de Deus, ele não é incondicional. Porque quando você prega uma mensagem que o amor é incondicional, as pessoas ouvem que elas podem continuar vivendo do jeito que elas estão vivendo, que elas não precisam mudar. Eu achei aquilo um absurdo, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque um teólogo não pode falar uma besteira dessa. Porque o amor de Deus é de fato incondicional. Porque Ele te ama antes de você fazer qualquer coisa. Só você pegar Romanos 9 lá, você vai ver. Ele te ama antes de você fazer qualquer coisa.
Mas às vezes a gente cai na besteira de querer pensar que a gente tem que ajudar a Deus a converter as pessoas. Olha o erro. Então esses teólogos estavam discutindo: o amor de Deus não é incondicional. Você não pode pregar uma mensagem dessa, porque quando você prega uma mensagem dessa, as pessoas vão achar que elas não precisam se converter, se arrepender dos seus maus caminhos. É óbvio que elas precisam se arrepender dos seus maus caminhos, mas ninguém se arrepende dos seus maus caminhos no fundo do poço, quando você está apontando o dedo para ele, cuspindo na cara dele, falando que ele não presta. Ninguém se arrepende. De fato, ele se revolta mais. As pessoas se arrependem quando você mostra para ela que há outro caminho. Por isso o amor de Deus é de fato incondicional. Teve um deles que provavelmente você tem até uma Bíblia dele, por isso que eu não quero falar nome. Provavelmente você tem uma Bíblia com um comentário dele. Ele falou que pregar o amor incondicional de Deus é errado, que o pecador deveria ser aterrorizado quanto à sua condição. Quando eu vi aquilo, eu falei: nunca mais eu leio nada desse cara. Mentira, ele tem muita coisa boa, mas quando ele falou isso, eu fiquei revoltado na frente do computador. Sabe por quê? Porque hoje em dia, eu e você não precisamos falar para ninguém que eles vão para o inferno. As pessoas descobrem sozinhas. A situação está tão ruim que as pessoas descobrem sozinhas que elas vão para o inferno. O que nós precisamos é falar da graça e do amor de Deus para as pessoas. Eu tive analisando tudo isso, né? Eu vi que quando as pessoas falam desse jeito, que o pecador precisa ser aterrorizado, é por isso que as pessoas não gostam de igreja hoje. Para pensar, qual que é a birra maior das pessoas com a igreja? Pelo que eu vi, pelo que eu perguntei, pelo que eu pesquisei, as pessoas entram pela porta da igreja, primeira coisa que ela vê é um cara vestido de terno, completamente fora do contexto dela, gritando e apontando o dedo para ela, dizendo que ela vai para o inferno. Pô, se eu entrasse na igreja para visitar, na hora que eu piso dentro da igreja e o cara fala: você vai para o inferno, eu dou meia volta e vou embora. Eu não tenho condições de assistir um cara gritando comigo o tempo todo. Está entendendo? As pessoas não gostam de igreja por causa disso. Pelo contrário, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que pregar do amor e da graça de Jesus, que aí as pessoas vão ver que existe um outro caminho. As pessoas vão ver, por exemplo, vou te contar uma história que você provavelmente já deve ter lido essa história. Se você tivesse um filho, quem é que tem filho? Muitos de nós têm filhos. Quem é que tem filho? Levanta a mão bem alto para ver. Imagina que o seu filho ou filha, Deus me livre e guarde, tomara que isso não aconteça, mas imagine que quando ele tiver lá seus 15, 16, 20 anos, ele se revolta, se rebela. Isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu fiz isso. Se revolta, se rebela, e aí detesta todo mundo, detesta pai e mãe, não quer saber de mais nada, acha que sabe tudo, e aí sai, vai embora para o mundo, rouba seu dinheiro, rouba as coisas que tem dentro de sua casa, rouba suas joias, vende, compra tudo em droga. Aí ele vai e cheira tudo que ele pode cheirar, fuma tudo que ele pode fumar, se arrebenta, vai no fundo do poço, e aí quando ele está no fundo do poço, numa outra cidade, outro estado, talvez outro país, ele cai em si, fala: poxa vida, o que eu estou fazendo? O que eu arrumei para mim? Não tem condições disso que eu estou vivendo, eu vou voltar para casa. Mesmo, nem que meu pai me receba, só se for para eu trabalhar para ele, eu vou voltar para casa. Aí ele resolve voltar para casa. E aí seu filho, quando chega em casa, você obviamente está triste, obviamente está deprimido, mas aí seu filho volta para casa, você recebe ele assim, ó, você bate a porta atrás dele, pula para fora da varanda e fala assim: você é um moleque, você é um bosta, você não vale nada, você roubou meu dinheiro, você estragou sua família, sai daqui, você não é meu filho. Você acha que ele vai querer voltar para casa? Você acha que o seu filho vai querer voltar para casa? Claro que não. Claro que não. Mas se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, essa história está lá. A mesma história. Um jovem pegou todo o dinheiro do pai antes da hora, gastou tudo, se estrepou, fez tudo que não podia, caiu em si e resolveu voltar para casa. Quando ele volta para casa, ao invés do pai meter o dedo na cara dele e gritar com ele, sabe o que o pai faz? O pai já estava lá fora esperando. Quando ele chega, ao invés de acusar ele, o pai dá um abraço nele, manda buscar uma capa, manda matar um novilho, fala: faz o churrasco, vamos fazer festa que meu filho voltou. Olha a diferença. Por que você acha que Jesus conta essa história? Para ilustrar como eu e você devemos receber as pessoas que estão perdidas. Não é para meter o dedo na cara deles, é para receber eles, porque os que estavam perdidos agora se encontraram. Entendeu? Jesus era mestre em contar a história. E nessa de contar a história, queria compartilhar com vocês, antes de entrar na segunda mensagem, queria compartilhar com vocês um negócio que eu faço com a minha filha. Eu gosto de viver a minha vida com a minha filha como se fosse um filme. Sabe quando você vê um filme
Porque aí no final do filme você fala assim: poxa vida, aprendi uma lição nesse filme tão legal, sabe? Aqueles filmes que você leva para o resto da sua vida. Por exemplo, eu tenho vários filmes que são meus prediletos. Um deles é o Jerry Maguire. Quem aqui já viu Jerry Maguire com Tom Cruise? Jerry Maguire para mim é meu filme favorito. Eu decorei as cenas todas, e eu posso falar para você palavra por palavra no final da cena, quando o Jerry Maguire está sentado no programa, quando o Cuba Gooding Jr. está sentado no programa de televisão sendo entrevistado, e aí o cara pergunta para ele: quem você precisa agradecer? Aí ele fala: mãe, pai, fala um monte de gente. Aí ele dá uma balangada de beijo, uma respirada funda, e ele fala: está faltando um, meu agente Jerry Maguire. Gravei. Por quê? Porque o filme traz uma lição para você. E eu vivo a minha vida com a minha filha e com a minha esposa como um filme. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo: opa, essa é uma oportunidade de passar uma lição para ficar gravado no resto da vida. Então eu sou cheio de frasezinhas. Se você passar 2 dias lá em casa, você vai saber: pô, esse cara decora as coisas que ele fala, não é possível. Eu sou cheio de frasezinhas de efeito. E aí eu faço isso com a minha filha, lavagem cerebral mesmo, é normal. Faço isso com ela. Então, esse final de semana eu estava meio doente, estava sentado lá no sofá vendo um filme, e ela vendo outra coisinha no iPad lá no Netflix dela. E aí ela pediu para comer uma maçã, se eu não me engano, e eu falei para ela comer na mesinha dela, não no sofá. E aí, como ela não me ouviu, eu, sem muita paciência, falei um pouco mais alto: Bianca, desce do sofá, come na mesa. Rapidinho ela foi pra mesa. E aí, quando ela sentou na mesa, eu notei que ela ficou um pouquinho triste. Aí eu esperei uns 2 minutos e fui lá falar com ela. Quando eu cheguei para falar com ela, eu falei: o que foi, Bianca? Por que você está triste? Ela falou: não estou triste, eu só obedeci rápido porque eu não queria tomar uma palmada. Então eu sentei aqui quietinha, obedeci rápido. Eu falei: opa, momento filme. Baixei, falei com ela: Bianca, você precisa entender que nós não obedecemos por medo, nós obedecemos por amor. Ela olhou para mim assim: como assim? A gente não obedece por medo, a gente obedece por amor. Ela: é mesmo? Eu falei: repete, papai. A gente não obedece por medo, a gente obedece por amor. Por que eu contei essa história para ela? Porque como igreja nós já estamos aprendendo isso. Lembra que lá na primeira série, no hashtag 1, a gente falou que na lei a gente obedece, portanto Deus nos ama. Mas a graça, no período que nós vivemos, é o contrário. Ele já nos ama, portanto nós obedecemos. Se todo mundo entendesse isso, a gente não precisava de lei, porque a gente fazia as coisas que deveríamos fazer porque amamos a Deus. Então eu passei essa lição para ela, para ilustrar aquilo que nós como igreja estamos aprendendo, que nós não obedecemos por medo, nós obedecemos por amor. Entendeu? E tendo dito tudo isso, eu quero entrar na segunda mensagem da série Extravagante. Ela vai se chamar O Amor de Deus é Extravagante porque é irracional. A primeira mensagem foi: o amor de Deus é extravagante porque é incondicional. Agora, para provocar mais ainda os fariseus e os teólogos, eu vou falar que o amor de Deus é extravagante porque ele é irracional. Irracional. Toda vez que a gente fala a palavra irracional, a gente acha que irracional é sinônimo de burro. Não é. Talvez você esteja assustado, primeira vez que você veio aqui visitar a igreja. Eu já falei um monte de palavras que a gente não fala na igreja normalmente, mas é para você entender, porque o evangelho é muito simples. Irracional não é sinônimo de burro. Vou ler para vocês, você deve ter notado que eu gosto muito de definições. Então vou ler para você a definição de irracional. Irracional é algo que não é baseado em razão, bom julgamento ou pensamento claro. Algo que não é baseado em razão, bom julgamento ou pensamento claro. Pegou? Vou explorar um pouquinho disso daqui antes da gente entrar na nossa passagem bíblica. Prometo ser rápido. O amor de Deus é irracional porque ele não é baseado em razão, pelo menos no aspecto humano. Ele não é baseado no raciocínio lógico, porque se Deus tivesse qualquer tipo de raciocínio lógico, de acordo com os padrões humanos, Jesus Cristo não apareceria na história. Quer que eu te prove? Deus criou o ser humano para ser perfeito e obedecer. Ele quis obedecer, portanto merece a punição do pecado. Qual que é o raciocínio lógico? Você desobedeceu, você merece a punição do pecado. Ponto final. Deus não tem raciocínio lógico, não de acordo com o nosso padrão, porque Ele resolveu colocar Jesus no meio dessa equação, para pagar por mim e por você. Primeira parte. Segunda parte: algo irracional é algo que não é baseado num bom julgamento.
Eu adoro seriados de televisão que falam de lei. Adoro. Law and Order, Criminal Law, Suits. Eu vejo todos. Sou viciado. Netflix, final de semana e eu somos colados. Eu já vi todos que você imaginar. E um bom juiz, um juiz preparado, ele julga qualquer caso de acordo com o que? Você sabe? Com a evidência. Com as provas e evidências. Tem a promotoria, tem a defensoria. E o bom juiz, ele julga de acordo com as evidências. Todo bom juiz julga de acordo com as evidências. Agora vamos colocar na nossa perspectiva. Eu e você vamos nos defender perante o juiz de acordo com a lei dele. Alguma vez você já quebrou a lei dele? Tem alguma evidência na sua vida que você quebrou a lei dele? Vamos ver. Adorar só um Deus. Não matarás. Talvez você não matou ninguém. Não roubarás. Vai ter um forte agora que todo mundo já fez. Não trabalharás no sábado. Alguém aqui já trabalhou no sábado? Olha a evidência aí. Se fosse por isso, Deus ia falar assim: ó, a evidência é que você trabalhou no sábado, merece ser punido. Mas fica pior ainda, porque se a gente for olhar para a graça, agora você não precisa matar ninguém para quebrar a lei, porque na graça, só detestar alguém, você já matou. Alguma vez alguém já te fez mal, pisou no seu carro e falou assim: eu detesto aquele cara, não dá. Culpado. Alguma vez você já roubou alguém na graça? Nunca roubei nada físico, mas você prometeu chegar às 9, chega às 10. Você roubou o tempo da pessoa. Culpado. Mais alguém? É só eu. Não tem, Deus não tem um bom julgamento, porque Ele olha para as evidências e Ele fala assim: você deveria ser culpado, cara. Você deveria pagar pelo pecado que você fez. Mas aí Ele vai e coloca Jesus no meio da equação de novo. Então o amor de Deus, ele é de fato irracional. Essa é a hora que você deveria dar uma glória a Deus na igreja. Glória a Deus, que o amor dele é irracional. Porque se fosse irracional, eu estava lascado. Se fosse irracional, eu estava lascado. Não sei você, eu estava lascado. Céu e eu ia ser tão distante quanto o norte, quanto o oeste do oeste, que eu tinha quebrado todas as leis de Deus. Mas graças ao bom juiz, que não tem um bom julgamento, que Ele me perdoa, porque Ele não olha para mim, nem para as evidências, Ele olha para Jesus. É o que a gente fala aqui todo domingo: não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, não importa se você é PT, PSD, PSDB, sei lá o que, não importa se você é gay, hétero, bi, não importa. Caraca, o cara falou isso mesmo? Não importa, porque Deus criou todo mundo igual, Ele ama todo mundo igual, salvação está aí para todo mundo, quem quiser. Agora, seus problemas de caráter e características comportamentais, isso aí é problema seu e dele. O nosso trabalho não é julgar ninguém. Está tudo gravado. O nosso trabalho não é julgar ninguém. Sua vida fica muito mais fácil se você não julgar, só amar. Vai por mim, fica muito mais fácil. Eu já tentei ser Deus, não dá certo. Quando você tenta se colocar no lugar de Deus, você tem que carregar o peso que Ele carregou. Não dá certo. O amor de Deus, ele é irracional, por essas três razões que nós falamos. Ele não é baseado na razão, não é baseado num bom julgamento, e ele não é baseado num pensamento claro. Porque se Deus estivesse pensando claramente, obviamente Ele não ia entregar o Filho dele para morrer por você, nem por mim. Então o amor de Deus, ele é irracional. E eu quero ler com você uma passagem que está em Lucas 15. Lucas 15 é a passagem que eu quero ler com você. Já estou terminando. Dessa vez eu resolvi deixar a passagem para o final. Normalmente a gente lê no começo, mas eu resolvi deixar para o final. Espero que você esteja entendendo. Lucas capítulo 15. Vou ler do versículo 1 até o 7. Eu vou lendo e falando ao mesmo tempo das coisas que eu achei interessante. Todo mundo achou? Lucas 15, versículo 1 até o 7. Diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vou parar aqui um pouquinho. Olha que interessante. Quem que estava reunido para ouvir Jesus? Os publicanos e os pecadores. E quem que estava criticando Jesus? Os fariseus e os mestres da lei. Olha que contraste. A galera de dentro da igreja estava descendo o pau em Jesus,
E a galera que estava fora da igreja estava sentada para ouvir Jesus. Sabe quem que precisa ouvir a graça de Deus? Não é os crentes que estão dentro das igrejas não, gente. Esquece eles. Esquece eles. Nós já estamos tudo no mesmo bonde. Esquece os caras. Não precisa debater teologia. Nós precisamos pregar o evangelho para quem não ouviu de Cristo ainda. É sair na rua, lá no seu trabalho, é de propósito mesmo, lá no seu trabalho, na hora de você sentar na hora do almoço, abrir sua Bíblia, fazer uma oração e ler um versículo, na hora do almoço mesmo, em público, para a galera chegar e falar assim: o que você está fazendo? Pô, estou lendo a Bíblia, cara. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Que é isso? Ué. Você crê mesmo, cara? Você é louco? Você crê se quando te fala? Creio. Se você quiser, eu te explico. Quantas vezes nós deixamos passar uma oportunidade de falar para quem não conhece Jesus, assim ó, não precisa ser teólogo para falar de Jesus para ninguém não, gente, não precisa, é só se colocar na frente da pessoa, a pergunta vem naturalmente. Aqui nesse texto a gente vê que os pecadores e os publicanos estavam doidos para ouvir a mensagem de Jesus, e os mestres e os fariseus estavam criticando Jesus. Eu acho que Jesus foi o fundador da igreja para quem não gosta de igreja, porque quem gostava de igreja eram os fariseus, eles eram os caras, os pastores da época que lideravam tudo, que montavam, eles vinham aqui cedo, montavam tudo. Aí Jesus falou assim: não, vou começar uma igreja para quem não gosta de igreja, entendeu? Vou começar uma igreja para quem não gosta de igreja. Essa é a galera aí. Eu vou sentar com eles, vou comer com eles, vou trocar ideia com eles. Essa é a galera que eu quero falar com eles. Esse era Jesus. Continuando, então Jesus lhes contou uma parábola. Olha a pergunta absurda que Jesus vai fazer. Por isso que o amor dele é irracional. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Não sei se você, às vezes a gente lê a Bíblia e deixa passar as coisas porque a gente não presta muita atenção no que está lendo. Não sei se você pensa a mesma coisa que eu, mas se Jesus fizesse essa pergunta para mim, eu falo assim: está doido? Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 para buscar uma? Ninguém. A resposta é essa: nenhum de nós. Nenhum de nós. Eu tenho 99 ovelhas aqui, seguro, estou tomando conta. Uma se perdeu. Vai que eu saio daqui e parece um lobo com mais 3. Estou no prejuízo. A ovelha é meu meio, o meu ganha-pão. Você acha que eu vou deixar 99 no campo para ir buscar uma? Claro que não. Não sei você, eu não ia. Tudo bem que os teólogos vão dizer: ah, mas Jesus ele provavelmente sabia que o pastor não ia andar sozinho, ele ia ter um outro pastor para tomar conta das 99, ou ele ia levar as 99 para casa, depois ia buscar uma. Mas o fato é que o texto diz que Jesus fez uma pergunta absurda: qual de vocês, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não deixa as 99 para buscar uma? Esse é o texto. Independente do que os teólogos vão falar, o texto é esse. Eu acho que Jesus contou essa história e fez essa pergunta absurda para ilustrar um ponto, porque a parábola é para isso, é para ilustrar um ponto, não é uma história verídica, é para te contar uma história, para te convencer de uma ideia. Jesus inventou essa historinha para te convencer da ideia, e ele faz essa pergunta de propósito, porque todo mundo ia responder: eu não vou, eu não vou. E aí ele continua: por quê? Quando eu encontrá-la, continuando o texto, quando ele a encontrar, ele vai colocar no ombro e vai voltar para casa. Quando chegar, ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Se elas estavam perdidas, elas estavam soltas por aí, estava tudo solto no pasto. Jesus vira e fala que o pastor vai colocá-la no ombro, vai levá-la para casa e vai falar para os amigos se alegrarem. Se você fosse um dos amigos do cara, se coloca na história, foca comigo. Se você quiser fechar seu olho, você fecha seu olho. Imagina que você está lá no meio do campo, no meio da mata, na fazenda, e aí você tem uma casinha na fazenda. Chega um cara com uma ovelha no ombro, você sabe que ele tinha 100, ele chega com uma e não tem nenhuma ovelha atrás dele. Aí ele chega alegrão: aí, achei. O que você ia falar? Tá, você achou essa? Cadê o resto? Ih, cadê o resto? Nem vi, cara, sumiu. Olha a situação. Essa é a situação da parábola. É isso que os fariseus estão pensando. Exatamente isso que os fariseus estão pensando. De propósito. Porque Jesus vai explicar no final da parábola o que ele quis dizer.
Como que ele explica? Ele explica da seguinte maneira, e eu já vou terminar com isso. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu quando um pecador se arrepender do que 99 que se acham justos e não precisam se arrepender. Ele usa a ilustração da ovelha para dizer que da mesma forma que eu voltei com uma ovelha e vocês estão prestando atenção nas 99, Deus se alegra no céu quando um pecador admite que precisa se arrepender, em vez dos 99 que acham que não precisam se arrepender, acham que estão cheios de Deus, acham que estão na igreja e sabem tudo. Ah, mas eu já li a Bíblia 3 vezes de cabo a rabo. Está precisando ler mais umas 30 então, que você não entendeu a mensagem. É isso que Jesus quis dizer. Ele ilustra, a parábola se explica sozinha. Eu quero compartilhar duas coisas para a gente finalizar. Duas coisas que eu quero compartilhar contigo a respeito disso. A primeira é que as 99 ovelhas, como eu já disse, representam as pessoas que não precisam se arrepender. Representam os fariseus, representam aqueles que acham que sabem já, representam aqueles que acham que já estão prontos, representam aqueles que acham que não precisam de Deus. Talvez você já tenha se colocado nessa situação. Vai na igreja todo domingo, marca a caixinha, dou meu dízimo, marca a caixinha, fiz minha boa ação, se você é espírita, né? Marca a caixinha. Fui no terreiro, se você pratica outra religião como candomblé, marca a caixinha. A gente pensa que é assim. Muitas das vezes a gente se coloca no meio das 99, mas aquela uma que de fato representa eu e você, porque um dia eu e você estávamos perdidos. Um dia eu e você estávamos perdidos. E olha que interessante, o pastor, ele não esperou a ovelha se arrepender para ir buscar ela. Repara isso na história. Jesus conta a história de tal maneira que Jesus não esperou a ovelha falar assim: estou perdida, como é que faz para eu voltar para casa? Aí começa a voltar para casa, no meio do caminho Jesus fala assim: se arrependeu, né? Vem aqui. Não é isso. Jesus vai atrás da ovelha antes dela se arrepender. O que eu aprendo com isso? Que ninguém se arrepende quando está perdido. A pessoa só se arrepende quando vê que o pastor veio buscar ela. E eu não estou falando de mim, não, estou falando de Jesus. A pessoa se arrepende quando entende que Jesus veio buscá-la. É aí que ela se arrepende. É aí que ela vê: poxa, ele me ama mesmo. Eu estou aqui nesse buraco, me enfiei nesse lugar que eu não deveria estar. Estou me relacionando com pessoas que eu não deveria estar me relacionando. Eu estou usando substâncias que eu não deveria estar usando. Eu estou praticando coisas que eu não deveria estar praticando, mas ainda assim ele veio me buscar. Esse é Jesus. Esse é o pastor. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar. O pecador não se arrepende quando está no fundo do poço, ele se arrepende no ombro do pastor. É ali que ele se dá conta, que ele fala: puxa, ele veio me buscar. E a segunda coisa, há mais alegria no reino do céu quando um pecador se arrepende do que quando os 99 dizem que não precisam se arrepender. Deus não está bravo com as pessoas. Deus não está bravo contigo, nem comigo, nem com aquele que está praticando o pecado que você odeia, que você detesta. Deus não está bravo com ele. Deus é paciente. Todas as características de Deus que nós precisamos imitar, a gente fala e não imita. Deus é paciente. Ele tem paciência com aquele que pratica o pecado, e nós continuamos a condenar aquele que pratica o pecado. Deus é paciente. Ele está à busca daquele que está perdido. Deus está buscando aquele que está perdido. Ele não está bravo contigo, pelo contrário, ele se alegra quando o pecador se converte. Ele se alegra quando o pecador fala: errei. Ele se alegra quando o pecador dá conta de si. E aí eu quero traçar uma analogia para você. Assim como a ovelha sem pastor fica perdida, eu e você sem Jesus somos perdidos. Talvez você tenha Jesus hoje, mas cuida para ficar do lado dele, não sai de perto dele. Porque assim como a ovelha sem pastor fica perdida do rebanho, você e eu sem Jesus ficamos completamente perdidos na vida. É por isso que o Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Ele é o meu pastor, nada me falta. Eu posso passar pelo vale da sombra e da morte e eu não temo mal algum, porque Ele está comigo. É por isso que o Salmo 23 fala isso. O Salmo 23, assim como essa parábola, é uma pequena analogia, uma pequena comparação. Não é de ovelha, é eu e você. Eu e você somos essas ovelhas, e sem o pastor do nosso lado, a gente está perdido.
Sem o pastor do nosso lado, a sua vida não tem sentido. Você pode até achar que a sua vida faz sentido na sua carreira, no seu trabalho, no seu casamento. Você pode até achar que você já tem tudo pronto, preparado. Não tem, cara, porque se você deixar de Jesus, a sua vida perde o sentido. Aquele vazio abre de novo e só é completa com Jesus. Nenhuma perda, nenhuma dor, nenhum vício, nenhuma substância, nenhuma pessoa, mulher, esposa, homem, nada preenche esse vazio. Só Jesus. Assim como a ovelha sem pastor é perdida, eu e você sem Jesus somos perdidos. O mundo lá fora sem Jesus está perdido. A igreja sem Jesus está perdida. Você possa entender isso hoje, que Ele é o seu pastor e que com Ele nada te falta. Vamos orar?